Quando é feito uma análise consciencial daquilo que estamos buscando, isso tem a ver também com uma tentativa que nós fazemos de elucidar a herança genética de um passado distante, visto que o corpo causal, que André Luiz relata na coleção A Vida no Mundo Espiritual, tem o corpo espiritual como o gravamento ali do nosso roteiro kármico, que per si vai dizer de situações que eu vou precisar consertar, porque nós estamos nesse orbe por algum motivo. Daí quem está aqui não está com duas asinhas na condição de um anjo por aqui nesse local. Nós outros que estamos encarnados nesse momento, que inclusive é um momento único da nossa trajetória multimilenar, que espera que cada qual faça a sua autotransição planetária para um mundo mais fraterno, isso tem a razão do nosso pregresso mesmo, das nossas falhas, visto que alguém não cai no mundo à toa e acaba se encontrando ali naquele tipo de vibração de densidade, seja por acaso ou por engano. Existe uma história kármica que está gravada no meu corpo espiritual e que me faz ser recambiada para aquele dado orbe, e em sendo assim vai dizer de uma tentativa que é feita para que eu consiga reparar os danos que causei até aqui, enquanto espírito imortal, com um mínimo de dores, que é o pedido que nós devemos fazer para Jesus. Porque pedir para Jesus suspender nosso karma não é possível, porque isso é da lei de causa e efeito. Ação e reação, que são inexoráveis e que funcionarão. E que precisarão fazer o seu movimento para que nós consigamos, se não resolver de pronto algo de ruim que fizemos, mas minorar as consequências daquilo, e o objetivo é irmos transformando as pedras dos nossos enganos em pães de auxílio, onde a gente vai saindo da condição de predador do orbe, vampiro, para servidor, conforme Jesus nos serve até hoje. E nesse farnel houve um processo que nós acontecemos de conquistar a inteligência, o raciocínio contínuo, que nos permite analisar as nossas próprias condutas e ajuizar de melhoras que precisamos fazer. E enquanto encarnado aqui, nós não estamos indenes a sermos enganados. O que poderá acontecer, conforme Kardec vai dizer, é uma condição de ser enganado minimamente, e que viria a caracterizar o médio bom.
mas não estar protegido e blindado em relação a isso. Por isso, o nosso discernimento precisa funcionar e ele pode falhar. Daí a necessidade da autoanálise constante e a necessidade do bom senso naquilo que fazemos, para que possamos ir tendo um risco menor de sermos levados pela fascinação, pelo dolo, e para que consigamos ir fazendo esses filtros funcionarem e melhorarmos isso na nossa autoabordagem. E foi um motivo que levou Kardec a pedir pareceres de médiuns de diferentes partes do mundo, em que ele sabia que um não tinha contato com o outro, para colocar os pareceres derradeiros na obra da codificação, que inclusive ele usava também a Revista Espírita como uma vitrine ali de ideias que levava a fermentações correlatas, naturais, e que ele acabava usando ali a mistura daquela massa de ventilações para abstrair o que fosse útil, ele pudesse perceber que era um ensino geral dos espíritos. Porque ele sabia que nós corremos risco de ter o nosso discernimento e o nosso filtro falhando, e para minorar as interferências mistificadoras e que pudesse levar a um engano naquilo que ele colocava ali nas obras, ele acabava pedindo de toda parte do orbe retornos sobre os temas respectivos, e ele estava sendo assessorado pelo Espírito de Verdade, mesmo porque a obra da codificação não foi a obra de uma pessoa, uma falange de espíritos de escola, do qual Kardec mesmo faz parte, estavam ali sob a liderança e a condução do Espírito de Verdade, a orientar e conduzir esse trabalho delicado, e por isso essa tentativa que acontecia de fortalecer aí o bom senso, a lógica, na hora de analisar aquilo que estava sendo lido e escrito. E sabemos que o Espírito de Verdade é João Batista, e esse espírito de escola foi dando uma série de orientações ali com aquela equipe que estava junto com Kardec para que o trabalho pudesse acontecer sem mácula. E tanto os desencarnados, espíritos de luz que participavam ali da falange do Espírito de Verdade, sob a sua condução ajudando, quanto espíritos encarnados mesmo, que estrategicamente distribuídos em diferentes pontos do globo, fizeram fermentações indispensáveis para aquilo que foi deixado escrito consoante os livros e a Revista Espírita, que dá um total aí de uns 33 livros, considerando junto a Revista Espírita um livro por ano, que era de tiragem mensal. E foi um trabalho intenso que Kardec ele realmente mergulhou nesse trabalho intensamente, e veio inclusive a desencarnar de excesso de trabalho, e pôde aí, nesses anos em que ele
foi instrumento para que a codificação acontecesse, deixar esse laurel precioso que foi a codificação mesmo. E quando é colocado essa questão da inteligência, por isso que isso não me impede de ser ludibriada. A inteligência per si, ela não é uma proteção. E a moralidade pode ser pífia em mim, mesmo eu sendo alguém inteligente, com conhecimento. Mas o fato de ter inteligência e conhecimento, quanto mais isso é engrossado em mim, maior a minha responsabilidade e o meu livre-arbítrio. Mas é curioso porque, se por um lado a inteligência ela foi importante para me fazer conquistar mais liberdade, por outro lado, se eu não cuido de me avançar em moralidade, que vai me permitir usar essa liberdade para fazer o bem, eu vou entrar numa situação que até essa liberdade me será cerceada. Eu vou perder, inclusive, a liberdade, caso eu não vá atrás do desenvolvimento da minha moralidade. Nós podemos ver isso num exemplo clássico de um indivíduo que tenha assassinado 4 pessoas, e aí ele foi preso. E depois de anos preso, ele vai até o juiz para requerer um regime semiaberto na prisão. Inclusive, há um caso que ele foi para o juiz colocar o seu pedido de ter essa liberdade parcial concedida, e alegou que uma prostituta, com o amor dela por ele, houvera o modificado. Em sendo assim, ela tinha mudado de vida e se comprometeu com ele a ajudá-lo, e o amava muito. E por causa disso, ele se propôs, queria fazer diferente a partir dali. E de fato conseguiu. Mesmo com a profecia do juiz de que isso não seria possível, a remissão dele ali naqueles anos que ele esteve preso, depois de 4 homicídios, mas os fatos vieram comprovar que de fato aquela prostituta mudou a vida desse homem, que são os caminhos do amor insondáveis e os únicos que realmente funcionam. E em sendo assim, esse preso, por ter usado a liberdade que ele tinha para assassinar aquelas 4 pessoas, e que só foi possível pelo que ele já amealhava de conhecimento de revólver, consoante as formas que ele usou para assassinar, ele teve a liberdade cassada e foi para trás da grade. E aí ele teve que fazer por merecer um regime de pena semiaberto, visto que a liberdade que no início tinha crescido com a inteligência, pela dissonância da moralidade que era pífia, baixa, ele perdeu essa liberdade. E, inclusive, quando nós consideramos o amor que supracitáramos, ele está na nossa natureza, mas partilhar ele está nesse livre-arbítrio. E amar o outro, e tornar isso uma ação concreta, visto que o amor é, sobretudo, o serviço que eu faço ao próximo. Visto que falar em amor é fácil, entronizar as reflexões sobre o amor, mas isso vai se traduzir especificamente no serviço que eu ofereço para o meu entorno, e que está no móvel o amor genuíno dentro de mim para com a humanidade. No Livro dos Espíritos,
vai dizer acerca dessa questão da moralidade, como isso é importante, inclusive nos aspectos obsessivos que podem acontecer. Quando eu sou encontrada por um obsessor com uma moralidade tão pífia quanto a dele. Inclusive, quando a gente fala em situações de vingança, aquele que tenta se vingar do outro acaba fazendo igual o outro e perde a medida. Ele nunca fica no olho por olho. Ele acaba perdendo a noção de onde é o olho por olho e fazendo com o outro muito pior do que o que ele recebeu desse outro que tinha motivado a vingança. E vai haver no Livro dos Espíritos um aspecto sobre isso, mas antes eu gostaria de pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Coletânea de Preces Espíritas, que é o capítulo 28, que vai dizer que as anomalias orgânicas, elas resultam de imperfeição física, que vai tornar o meu organismo acessível a uma influência perniciosa e danosa vinda do alienígena. E que a obsessão, ela é sempre consequência da minha imperfeição moral, porque é isso que dá acesso a um espírito mau. Se eu fosse um espírito puro, que já tivesse adentrado a perfeição, o espírito mau nem ia perder tempo em me obsedar, porque ele sabe que não ia ter sucesso na tentativa dele. Daí o espírito inferior, ele sequer vai ficar tentando, quando se trata de um espírito puro, seja a própria perturbação ou tentar mesmo, que tem a ver com a tentação que eu, como espírito sombrio, vivo, ou obsedar, porque ele sabe que aquele espírito puro não dá imperfeição moral para que ele conecte o plug. O espírito puro não tem essa tomada. E como o espírito puro não tem a tomada da imperfeição moral, o plug da obsessão não tem como encaixar, porque ele vê que não tem tomada ali para isso. Então ele nem tenta fazer esse tipo de coisa. Quando existe a ação obsessora sobre mim, é porque o obsessor, ele vê tomadas em mim. Ele percebe fragilidades que eu trago. Percebe incoerência que eu tenho, fraqueza, vê algumas das quedas que eu já tive até aqui. E, em sendo assim, ele faz tentativas de me perturbar e que caberá a mim resistir, opondo a isso um fluido nobre. Porque se eu tentar lidar com aquele que me obseda e que me perturba, esmurrando a parede, que seria a mesma coisa que vingar, porque se eu tento lidar com alguém que está me perturbando, agredindo, é como um revide. Eu não vou ficar no dente por dente, conforme falávamos, porque o revide, o rancor que vira isso, ele perde a noção. A lucidez vai embora na contenda, na vingança. E eu sempre vou tentar fazer com esse obsessor e acabar fazendo pior do que o que ele está fazendo comigo. E não resolve, porque aí eu me coloco abaixo da vibração dele. Inclusive contribui para eu entrar em contato com outros espíritos, condição ainda pior.
Por isso que, para lidar com um processo obsessivo que me atormenta, eu preciso do perdão, do pensamento nobre, do serviço no bem, sem solução de continuidade. E conforme Kardec vai dizendo no subsequente, há uma causa moral, eu tenho que pôr uma força moral para fazer frente àquela situação. Então, para essa preservação do orgânico, por exemplo, eu preciso fortalecer minha alma, trabalhando a minha melhoria, minha elevação. Agora, se a obsessão degenerar em subjugação e possessão, no caso da subjugação, o paciente pode perder aí a vontade, e no caso se descambar para a fascinação, perde a razão. Quer dizer, falando só da subjugação, se me faz perder a vontade, eu perco esse livre-arbítrio. Então, é um outro caso em que eu perco o livre-arbítrio. Por isso que às vezes nós achamos que a liberdade é algo que vai continuar comigo, independente do que eu faça. E do mal que eu realize, das quedas que eu tenha. Isso não é verdade, porque à medida que eu uso a minha liberdade para prejudicar os outros, vai chegar um momento em que eu vou perder minha liberdade, porque eu vou ser colocada atrás de uma grade, ou eu vou perder a minha liberdade, porque eu vou poder ter uma degeneração neuronal, em que eu já não tenho a mesma inteligência, a mesma condição de decisão que eu tinha, porque a minha memória é afetada, a minha lucidez. Aí eu não tenho como fazer as decisões que tinha alguém que tem que responder por mim. Ou eu posso ter que ser colocada compulsoriamente no sanatório para tratamento, a revelia de mim mesma. E, em sendo assim, eu vou precisar de um processo para ir trazendo para mim de novo essa liberdade. Que, como aquele preso, passa por uma confiança que ele precisa despertar novamente, naquele juiz. Que, inclusive, foi um caso que o Haroldo havia relatado que aconteceu com ele. E, diante daquele preso ali, a priori ele não acreditava na regeneração dele. Depois, o tempo mostrou que, de fato, aquela prostituta tinha sido esse instrumento pelo caminho do amor, para que esse preso não mais viesse a cometer assassinato. E aí ele recebeu o regime semiaberto, com certeza depois deve ter cumprido e sido liberado. E por isso que a questão da ação que leva dano a outrem, isso vai me comprometendo e vai, de acordo com o tempo e com a gravidade daquilo que faço, eu vou perdendo tanto a minha liberdade, inclusive posso perder a minha inteligência enquanto naquela velejatura por limitações físicas. Naturalmente, que o espírito, ele não retroage. A hora que ele vier a sair daquele corpo, ele vai ter de volta os conhecimentos que ele houver amealhado até ali, mesmo que a sua moralidade seja baixa. Mas ele pode chegar num estado em que ele não acessa, enquanto encarnado, o rol de lembrança e de raciocínio que ele detinha, porque o cérebro adoece. E aí é uma outra forma de prisão que existe. Quando o espírito está num corpo em que ele, está numa paraplegia ou num mongolismo forte, no sentido do alheamento que ele fica, em que ele pode não conseguir
articular uma palavra direito, ou não consegue aprender algo. E pode acontecer que o espírito que está preso num corpo assim seja muito inteligente e tenha usado isso de forma errada no pregresso e veio com essa limitação do corpo para viver as expiações e reparações que ele mesmo, quando é assim, pede e precisa. E pode acontecer de ser compulsório, em que os maiores veem que aquele espírito não tem condição de participar das cogitações e os acordamentos da sua próxima encarnação e o recambia nessa situação para que ele possa, inclusive naquele corpo limitado, estar protegido até de ataques de obsessores para não descobri-lo no corpo e facilitar o caminho de burilamento que o espírito precisa começar a viver. Até que, numa outra experiência que for reencarnatória, ele já possa vir com o corpo normalizado e um cérebro que dê a ele condição de ter a inteligência manifesta via funções normais do cérebro. E por isso que geralmente quem está numa situação de anomalia cerebral, aquele espírito, ele percebe aquilo que está acontecendo em torno dele. Ele sabe que ele está preso numa dada situação e costuma ver aquilo que acontece. Por isso que se alguém que está ajudando a cuidar essa alma encarnada nesse corpo anômalo, o maltrata, ele percebe que ele está sendo agredido e vive a dor, a pungência daquilo, visto que ele está preso por uma limitação do cérebro, do sistema nervoso, e não pode expressar, mas pode ter um espírito que tem muito conhecimento ali, naquela prisão. Então, são formas que existem de nós perdermos a liberdade e acabarmos perdendo a condição de manifestar o conhecimento e a inteligência conforme essas anomalias no órgão físico de expressão que pode acontecer. Mas, repetimos, o espírito não retroage em termos do que ele já conheceu até ali. Mesmo que ele esteja num corpo limitado, que ele não possa manifestar suas funções, que vem da mente, ao desencarnar, ele vai poder, num dado momento, fazer isso novamente, porque ele não perde o que ele já conheceu. Mas se nós considerarmos que a liberdade pode ser cerceada, mostra que nós precisamos fazer um caminho de retorno quanto antes, porque a situação pode inclusive piorar, se nós deixamos ao bel da nossa sombra. Porque a minha sombra, ela vai crescendo espontânea. Se eu deixar por conta dela, ela vai pedir sempre mais. Não tem fundo o abismo. E eu preciso opor a minha sombra à luz, que pela minha vontade eu faço acontecer, na minha atitude. E, em sendo assim, vai dizer de uma possibilidade que acontece devido à nossa condição e ao percebermos que a situação saiu do nosso controle, busquemos ajuda. Então, existe inclusive a regressão do corpo perispiritual que acaba virando um ovoide. E houvera relatos de que espíritos que estiverem encarnados entre nós, como Hitler e outros, que foram instrumentos para uma destruição massiva, possam ter encontrado a situação de essa regressão do próprio perispírito na condição de um ovoide, em que atrofia as funções dos órgãos perispirituais. Inclusive, aqui nós poderíamos citar a questão de zoantropia.
em que o perispírito ele sofre uma deformação para um lobo, um cavalo ou outro animal, de acordo com essas vibrações que tem a ver com a moral do indivíduo, com aquilo que ele perpetrou e até os encadeamentos obsessivos que isso gera. E aí, no caso do lobo, a licantropia, que seria o nome específico. E inclusive o período que esse espírito aí está nessa forma ovoide, o perispírito faz esse retrocesso, e que pode inclusive ser levado para orbes apropriados, porque às vezes vai precisar ficar por um tempo ali até para viabilizar a reencarnação, devido aos inimigos que amealhou mesmo. Porque se nós considerarmos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, foi ontem. As situações de falta de perdão daqueles que não conseguiram fazê-lo, porque quem perdoa libera. Então, se eu faço alguma coisa contra o Joãozinho, e depois, quando eu tenho o meu despertamento, e eu peço para Jesus para me colocar junto com o Joãozinho na minha próxima encarnação, porque eu quero ressarcir o Joãozinho e fazer o bem para ele, se o Joãozinho tiver me perdoado, Jesus vai me falar, olha, você vai ressarcir o que você fez, mas com outra pessoa, porque o Joãozinho já te perdoou, ele subiu. Você não tem mais acesso a estar com ele numa encarnação, porque ao te perdoar e pelo caminho ínclito que ele conseguiu fazer, ele ascendeu na escala dos mundos e está numa condição agora inacessível para você. Tem como você voltar com ele encarnado, mas você vai ressarcir o que você fez de ruim para ele em trabalho a outras pessoas na sua encarnação, com os quais nós vamos te colocar junto e que vão precisar desse tipo de serviço que você faria para o Joãozinho. E isso mostra que o perdão libera aquele que entrega o perdão. Porque quando eu consigo, diante de alguém que faça algo comigo, entregar o perdão, na verdade eu estou destrancando algemas. E aí a gente vai para o caminho oposto da perda de liberdade que nós faláramos. E até mesmo da questão das deformações perispirituais que nós podemos cair. A gente vai para o caminho oposto. Porque aí nós vamos destrancando algemas. Vamos eterizando nosso perispírito. E isso vai fazendo nós elevarmos nossa vibração. Aí chega um ponto que a gente acende na escala dos mundos, porque isso foi tão fundido e refundido, esses metais nobres, que o nosso perispírito ele já não mais se afina com um perispírito de prova expiação que teria que voltar para uma terra, por exemplo, enquanto nesse estágio. Porque nós estamos em franca transição, mas é aspirado para um orbe superior com o qual agora ele se afina. E essa questão da transição, inclusive Chico havia colocado a questão de, a partir de 2019, como até ali nós não acontecemos uma terceira guerra mundial, tem esses pipoques de indisposições e tiros para todo lado, inclusive para esvaziar armário armamentício. E mesmo assim não houve uma desembocadura de uma guerra propriamente dito, a terceira mundial. E isso permitiu que nós adentrássemos uma franca transição a partir de 2019, que vai até 2057, para adentrarmos um mundo de regeneração, que não é um mundo regenerado, mas é uma transição franca, conforme supracitáramos. E aí vai ser possível nós ingressarmos com os nossos aparelhos nas realidades paralelas, nos universos paralelos. Vamos compreendendo que a matéria escura, a energia escura, a matéria que compõe cada um dos planos de vida espiritual. E teremos uma outra noção de realidade, uma noção que vai estar baseada no paradigma da espiritualidade.
E quando a gente considera o avanço que está acontecendo na ciência, que tem a ver com esses tempos que estão acontecendo, a mediunidade é chamada por ela de comunicação quântica. O espírito material é chamado pela ciência de consciência quântica e mostra que o espírito não é local, ele não está no tecido de uma matéria, de um tempo ou do espaço. E aí, quando nós consideramos por volta de 2050, porque nós vamos ter esse limiar em 2057 para estarmos aí no mundo de regeneração, que não é, conforme faláramos, um mundo regenerado, mas que está já no bojo de anos e anos que viveremos na transição, em que, de certa forma, vão cedendo essas catástrofes coletivas de grande alcance. E aí o materialismo vai ser a doutrina de uma minoria subversiva. Inclusive, Chico relatava que nós teremos, por volta desse ano de 2050, um aparelho em casa através do qual eu consigo comunicar com um ente querido no além. E aí, os diferentes tipos de materialismo acabam que vão quedando. Porque se eu consigo comunicar com alguém que desencarnou, eu vou vendo que a morte não existe. Vou tendo mais clareza da pequenez da matéria. Aqueles nhonhons de velório vão acabar. E vai permitindo uma nova era no judiciário, nas elucidações de corrupção, de crime, porque vai ter como falar com aquele que foi vítima de uma dada situação depois de desencarnado. Então, nós temos aí uma taxa em torno de mais de 80% de crime que não é elucidado, falando de Brasil. Isso vai ser dissolvido, porque vai ter como eu falar com aquele que participou da situação que realmente aconteceu. E aí nós vamos tendo um avanço diferenciado e adentrando uma nova conjuntura em todas as áreas que serão impactadas. E, inclusive, urge considerar que Chico, ele havia dito na década de 70 no Pinga Fogo que haveria descoberta de água no solo lunar, que aconteceu há poucos anos, essa descoberta. E que lá na década de 70, Chico já havia profetizado a presença de água no solo lunar e que também seria descoberto por lá material plástico, oxigênio e azoto, que nós iríamos usar para construir cidade de vidro. E foi divulgado que em torno de 2026 a NASA vai iniciar a construção de cidade de vidro na Lua. Inclusive algumas empresas americanas, pelo menos umas duas, já pipocaram isso, que vão olhar a questão para iniciar a construção de cidade de vidro em Marte. Então, são projetos que já existem e o Chico dizia que a partir da Lua, da construção de cidade lá, vai ser feito a divulgação de outras formas de vida no espaço, que a partir dessa nossa colonização da Lua, até por ser satélite da Terra, então nós precisamos dar esse passo em relação à Lua, porque a partir daí nós vamos tendo um contato maior com outras dimensões galácticas, outras civilizações que estão em outras dimensões diferentes da que nós estamos. E o Chico, inclusive, ele tinha dito que seria descoberto muita água no solo lunar. E há poucos anos isso aconteceu, essa descoberta. E, em sendo assim, vai mostrando que
nós estamos nesse limiar e por isso nós temos que ter cuidado com a situação de contenda, de querela, como um vídeo que eu tinha visto de alguém falando que o Geraldinho tinha comentado alguma coisa referente ao Divaldo Franco e tentando criar uma dissonância com isso, uma rixa, ou seja, algo desnecessário que mostra esses movimentos sombrios tentando criar rachas entre nós e prejudicar a imagem do outro, porque se você pega algo falando de alguém do outro, você prejudica tanto esse alguém quanto o outro, que são condutas desnecessárias e contendoras, duelistas. Inclusive, o próprio caso do padre Fábio de Mello, que relatou uma depressão que ele vivia e que precisaria de um afastamento, mas existe assim uma chuva de vídeo no YouTube usando mesmo o padre Fábio de Mello, a imagem dele, e às vezes dá a impressão, eu falo isso com todo respeito, até porque é uma vigilância que todos nós precisamos ter, começar de mim com o espírito inferior, mas a impressão que dá é que usa a figura do padre Fábio de Mello para tentar umas curtidas ali, naquilo que está sendo colocado. E mostra assim, que são situações que nós ainda estamos a braços com isso e que nesse período que nós estamos vivendo, nós precisamos estar atentos, porque podemos, se realmente desejamos, depois de uma queda, levantar e seguir mais forte, mas isso pede um foco profundo no Cristo, em seguir após Ele, para vencer as nossas mazelas. E tem a ver com carregar o eu e não o ego, que é, per si, um desejo de me vangloriar. E quem precisa insuflar o ego, se vangloriar, ele está confundindo quantidade com qualidade. Ele pensa que ele vai ser amado se oferecer quantidade, em detrimento de qualidade, se for o preço que ele precisa pagar para oferecer essa quantidade mesmo. E isso é uma insegurança. E nesse sentido, vai dizer de essa urgência de nós tirarmos mesmo essas nossas misérias, no sentido de vencê-las e conseguirmos, a partir disso, priorizar o vazado imperecível do Cristo, para que nos libertemos definitivamente da arena de uma efervescência milenar de reencarnações dolorosas e de baixo nível, e consigamos rastilhar uma radical ascendência no bem, que encontra a gleba da leira, saindo do meu comodismo dessa forma e indo em busca da necessidade onde ela esteja, produzindo frutos, fazendo pipoque, 1000 por 1. E por isso nós precisamos, consoante de novo as orientações de Jesus, vigiar e orar, para que, em vencendo um elefante, não hecatombemos por uma formiga.